Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e hoje eu vou falar sobre um tema que me é muito caro. E esse vídeo vai ser dedicado também, especialmente a uma pessoa, é dirigido a uma pessoa que me é muito cara também, né? Mas, e é que eu nem sei se eu vou tornar ele público ou não, provavelmente não. Mas, de qualquer maneira, se esse vídeo não se tornar público, eu pretendo fazer disso uma playlist, pelo menos, em algum momento. Eu já vinha planejando isso há muito tempo, mas acho que a oportunidade surgiu agora, não é? O tema é o Rosário, os mistérios do Rosário, não é? O Rosário, para quem não sabe, eu acho meio impossível ninguém saber, mas o Rosário é esse instrumento aqui, vamos chamar de instrumento, vamos ver, aqui, olha só, né? Ele tem 5 divisões, cada uma com 10 contas, intercaladas por uma única conta que faz, vamos dizer assim, é o fim e o começo, aliás, o começo do segmento seguinte, também com 10, e assim vai até completar 5 segmentos, todos com uma conta de abertura, seguida de 10 outras contas, não é? Então, na verdade, você tem 55, né? 55 contas, né? Cada uma dessas contas marca um mistério, né? E são 5, portanto, são 5 mistérios. E, na verdade, você tem no Rosário 3 grupos de 5 mistérios. Os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Então é muito engraçado, porque isso aqui, na verdade, a gente chama de rosário, mas também chama de terço. E as duas denominações são igualmente corretas, ainda que eu considere que chamar de terço seja o mais correto. Porque, na verdade, aqui você tem um terço de um conjunto de 3 terços chamado rosário. Mas o rosário, propriamente, é uma entidade abstrata, não é? Ele não existe aqui. Aqui você não tem... Aqui você tem 5 segmentos e não 15, não é? Então, esse é o terço, e você usa o terço para rezar cada um dos 3 terços, não é? Então, o mais correto é chamar este instrumento de terço e a oração, vamos dizer, ou a prática de rosário. Então, a prática do rosário se faz com o terço, digamos, né? Então, acho que essa é uma boa definição, né? Esses terços são rezados alternadamente, dia a dia, a cada dia da semana corresponde um terço, sendo então que você os repete, porque a semana tem 7 dias, então, e o terço são 3, né? Então você lê 1, 2, 3, 1, 2, 3, e no domingo você repete o do sábado, né? Nomeadamente, nós temos, na segunda-feira, rezamos os mistérios gozosos. Na terça, os mistérios dolorosos. Na quarta, os mistérios gloriosos. Na quinta, reabrimos, né, com os mistérios gozosos. Na sexta, os mistérios dolorosos. No sábado, os mistérios gloriosos. E no domingo também os mistérios gloriosos, não é? Não vou falar de um quarto terço que foi acrescentado pelo Papa, o São João Paulo II, né? Eu vou falar do terço como terço, né? Do rosário como 3 terços, né? Que é o rosário tradicional, eu não sei
como é que as pessoas hoje em dia... Enfim, eu acho que é meio optativo você rezar os quatro... O quarto terço. Porque aí o mistério, o rosário deixa de ser 3 terços, pode ser 4 quartos, né? Quer dizer assim. Mas eu acho que é opcional. Então, vamos esquecer esse acréscimo do Papa, do São João Paulo II, e vamos nos ater ao rosário tradicional, que eu acho que remonta a São Domingos, no século XIII. Tá? Enfim, então, agora, já feita essa pequena introdução do que é o rosário, o que é o terço, de como ele se constitui, não é? Vamos falar de cada um deles mais detalhadamente. Bom, agora eu vou falar de como é que se reza propriamente, isso é uma coisa rápida, né? Quer dizer, além dos segmentos, você tem aqui esse segmento inicial, onde na cruz, né, nós rezamos o credo, depois segue-se um Pai Nosso e 3 Ave-Marias. Aí esse primeiro e esse último aqui, na verdade, corresponde ao primeiro segmento. Né? E como é que se reza os segmentos? Né? Quer dizer assim, a primeira conta, aquela que está isolada, que marca a abertura do segmento, você reza um Pai Nosso. E depois seguem-se 10 Ave-Marias. Né? Depois você tem 2 jaculatórias, né? Que depois eu boto por escrito aqui, ou indico em algum lugar onde se possa decorar isso. Vamos ficar só na parte mais geral. Né? E aí você passa para o segmento seguinte, que novamente abre com o Pai Nosso, seguem-se 10 Ave-Marias e as 2 jaculatórias, não é? E assim vai até o final. Não é? O mais importante aqui agora, e é o que mais me agrada, são as meditações em torno de cada um dos mistérios. Em geral, quando a gente reza o mistério em público e coletivamente, essa meditação não é feita, há apenas a leitura de um curtíssimo significado atribuído tradicionalmente a cada um dos mistérios e passa-se, então, a recitação das orações correspondentes. Né? Mas quando você reza o terço, né, os terços, sozinho, né, você tem essa oportunidade de fazer uma meditação mais longa, que aí ela se estende o tempo que você definia. Você pode passar mais tempo num mistério, menos tempo em outro, né? Enfim, né? E você não precisa repetir a meditação que você fez no dia anterior ou da vez anterior. Você pode ali se abrir a, vamos dizer assim, a inspirações, intuições, né, graças, né, que, enfim, lhe sejam concedidas, né, a respeito do significado daquele mistério. Né? Os mistérios são, na verdade, cenas do épico, que é o Evangelho. A vida de Cristo, a gente pode dizer que é um épico, não é? Quer dizer assim, que começa com a anunciação do arcanjo Gabriel à Nossa Senhora, dizendo que ela, enfim, dará a luz ao Salvador do mundo, e encerra-se, né, pelo menos no texto dos Evangelhos, encerra-se com a subida de Deus, de Jesus, aos céus, em corpo e alma. Né? Então, enfim, né, nessa história que são os evangelhos, nesse romance que eu estou chamando aqui de um épico, não é? Você tem várias cenas emblemáticas. Então, na verdade, você tem aqui uma seleção delas e cada mistério, a cada terço correspondem 5 cenas
que são chamadas de mistérios. Não é? São cenas que aparentemente são escolhidas de uma maneira aleatória, mas é muito compreensível que nos pareçam as mais marcantes mesmo da história do Evangelho, né? Apenas há uma diferença, porque, na verdade, os 15 mistérios eles começam com a Anunciação do São Gabriel a Nossa Senhora e terminam com a Assunção de Nossa Senhora aos céus, coisa que não está consignada nos Evangelhos, né? E que, aliás, ontem foi a festa, dia 17 de agosto, né? Foi a festa, foi um domingo, eu não sei se a festa é um dia ou se é tipo segundo, terceiro domingo de agosto. Mas, enfim, ontem, 17 de agosto de 2025, foi a festa da Assunção de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora da Glória. Por isso ela se chama Nossa Senhora da Glória, porque ela teve o mesmo destino final que o próprio Filho teve, né? que é subir aos céus em corpo e alma, né? Enfim, esse é o fim, é o último, é o 15º mistério, ou o quinto mistério glorioso, né? E aí agora eu vou fazer aqui um resumo dos mistérios, vou descrevê-los, apontar algumas indicações que me chamam a atenção como reflexão sobre eles, né? E que podem servir de ponto de partida para os interessados, especialmente para essas pessoas a quem eu estou mais diretamente me dirigindo, né? Sim, num livrinho que eu vou mostrar aqui e que se pode comprar na internet, ou eu posso também tentar achar uns links aqui depois e vou colocar na parte relativa à descrição desse vídeo. Quer dizer, há o que eu chamei de breve resumo feito sobre cada um dos mistérios quando a recitação é feita coletivamente. Eu não vou recitá-los aqui, até porque eu não tenho, vou me ater à minha descrição e às minhas, vamos chamar, intuições mais ou menos básicas a respeito de cada mistério. Bom, então, no mistério que corresponderia a hoje, segunda-feira, o conjunto são dos 5 mistérios gozosos, né? O primeiro mistério gozoso é, como eu disse, a anunciação feita a Maria por São Gabriel de que ela daria a luz a Jesus, quer dizer, ao Salvador, ao Filho de Deus, né? Então, a primeira coisa que eu oriento as pessoas a fazer é tentar imaginar a cena. Só para fazer uma rápida digressão, os exercícios espirituais de Santo Inácio usam muito desse recurso da imaginação. Imagine a cena, né? Então, o ideal é que a gente imagine essa cena, né? Quer dizer, assim, ela em si não demanda nenhum conhecimento, sabe, de hábitos e costumes. A gente tem mais ou menos uma ideia de como é que as pessoas se vestiam, mais ou menos como elas moravam, isso já é. Mas é a cena no sentido mesmo de imaginar uma menina, Nossa Senhora devia ter nessa época talvez 16 anos, 16, 17 anos, né? Ela estava prometida a São José, que não sabemos exatamente, mas parece ser um homem mais velho, né? E ela é uma virgem, ela está prometida a São José e, de repente, lhe aparece um anjo. E aí a gente não sabe muito bem como é que esse anjo aparece a Nossa Senhora, né? Eu gosto muito de imaginar, às vezes eu fico imaginando, meu Deus, né? Nesse ínterim, né? Que para nós, como tudo isso se dá numa dimensão que não é a dimensão do nosso tempo, da nossa medida de tempo, né?
A gente apenas pode imaginar que há um ínterim, há um espaço entre o momento em que São Gabriel recebe a orientação de ir anunciar a Maria e o momento que ele chega, né? E eu fico imaginando que o próprio anjo deve ter pensado, meu Deus, como eu vou aparecer essa menina, né, que, na verdade, vai ser a mãe de Deus, uma figura que já imediatamente, ainda que ainda não tenha se tornado mãe, eu vou anunciar a ela que ela será mãe. Então, é de supor que ela, a mãe de Deus, é infinitamente superior a mim próprio, eu, arcanjo que sou, né? Como é que eu vou chegar nessa menina, né, sem assustá-la, né, sem... como é que eu faço, né? Mas, evidentemente, um anjo ele é infinitamente mais sábio do que nós, ele deve ter sabido fazê-lo, mas, quer dizer assim, é interessante apenas, né, a gente conjecturar assim, muito rapidamente como será? Será que ele apareceu como um globo de luz, né? Uma figurinha pequenininha como no Sininho, né? no desenho animado, não é? Como é que ele fez para não assustar aquela menina, né? A quem ele vinha anunciar um fato sobrenatural e grandioso, né? E ela própria... E aí é muito bonito, eu recomendo que as pessoas procurem isso, se não me engano, isso está descrito no Evangelho de São Lucas. É um dos evangelhos, logo no início, descrito isso, ele é muito bonito. Ela pergunta, mas como é que eu vou dar luz? Como é que isso vai ser feito? Né? Inclusive, eu sou virgem, né? E aí o anjo explica a ela, dá uma ideia a ela do que vai acontecer, né? E é uma cena muito bonita, é uma cena grandiosa, é uma cena para quem é católico, não é uma cena, é o início dessa saga, da saga da nossa salvação. Quer dizer assim, uma menina, vamos imaginar, uma menina numa cidade pequena, do interior da Palestina, agora não me lembro exatamente que cidade, né, que está prometida a um homem, de repente um anjo lhe aparece e diz que ela vai ser mãe de Deus, e, quer dizer, portanto, ela vai ter um filho que não é um filho de São José, né? E ela vai ficar grávida e não será de São José, né? Tanto que depois, quer dizer, é dito isso, inclusive, que São José ele fica muito espantado com isso, né? Mas ele tem... A primeira reação dele não é de ira, né? É engraçado, é uma reação de preservar a menina, né? Ele decide dar continuidade ao casamento dele com ela, para que, enfim, que ela para que ela não caia em desgraça socialmente, né? Mas decide secretamente repudiá-la, né? Só que o anjo, acho que o próprio anjo Gabriel, aparece a ele em sonho e diz, olha, não faça isso. Essa menina está... Sim, ela vai dar à luz a um filho que não é seu, mas é o filho de Deus. E você vai ser o pai adotivo dessa criança. Essa é a sua responsabilidade. E São José abraça essa missão, essa responsabilidade. E é muito bonito pensar o seguinte, né? A Nossa Senhora, o anjo aparece. Então, Nossa Senhora tem, já de si, mesmo ainda sem saber, quer dizer, uma constituição tal que ela suporta a visão de um anjo. São José é mais humano. Então, os anjos vão aparecer várias vezes ao longo da história de São José, pelo menos mais uma ou duas vezes, os anjos vão aparecer a São José sempre em sonho. Por isso é que você tem a imagem que era tão querida do Papa Francisco, do falecido Papa Francisco, que é São José dormindo, que é uma imagem que eu gostaria muito de ter, que é uma imagem de São José deitadinho assim, dormindo, porque era em sonho que São José recebia a visita dos anjos que o orientavam, né? E esse é o primeiro mistério, é um mistério, imagina, é um mistério,
Porque é o teu negócio, imaginem, a nova arca da aliança é o útero de Maria. Né? A renovação, quer dizer, é quando Deus resolve renovar a sua relação com os homens. Então a Arca da Aliança não é mais a Arca da Aliança do filme do Spielberg, é a própria Maria. Né? E aí Maria se torna, como todos nós, ela é filha de Deus. Né? De Deus Pai. Sob o ponto de vista da criação, da produção, enfim, de Cristo, ela é esposa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fecundar Maria. E, sob o ponto de vista do filho, ela é mãe de Deus. Então, ela é, ao mesmo tempo, filha, esposa e mãe de Deus. Quer dizer, ela está relacionada com a Trindade, inteiramente relacionada com a Trindade. Né? E aí, esse mistério é tão profundo porque você diz assim, meu Deus, então a natureza humana se incorporou à natureza divina. Isso não nos é dito com a frequência que devia ser dita. Não é? A natureza humana participa intimamente da natureza divina. Veremos isso mais adiante nos mistérios gloriosos, né? Quando a gente for ver a assunção de Cristo e da própria Nossa Senhora em corpo e alma. Quer dizer assim, o corpo do homem, Jesus, participa da sua divindade. Né? Esse é o mistério, inclusive, da Trindade. Não é? E, enfim, quer dizer assim, a gente pode... É tão bonito esse mistério, ele é tão gigantesco que é para você, enfim, parar e ficar meditando, pensando, sabe, em todas essas relações que eu apontei aqui e em outras tantas que você pode descobrir, né, aventar, não é? E receber até por inspiração algumas coisas que talvez você não deva nem contar, nem dizer, coisas muito pessoais. Né? Eu sempre digo às pessoas que o ideal é que você, quando for rezar o rosário, você reze sozinho. Eu gosto de rezar sozinho, à luz de vela, se for o caso, ou pelo menos no escuro, sabe, num ambiente muito silencioso, sem tudo desligado, sem tempo, sem nada que possa me interromper, né? Completamente isolado do mundo. Estou no mundo, mas não sou do mundo nesse momento. Né? Então eu vou parar aqui um pouco no segundo mistério, vou passar para o segundo mistério gozoso, né? Mas fica aqui essa indicação da grandeza e da dificuldade que é você... eu não vou nem falar esgotar, porque é inesgotável esse mistério. O mistério seguinte, para mim, é um mistério muito... Por incrível que pareça, para mim é um mistério muito difícil de pensá-lo como mistério. Né? Que no momento em que Nossa Senhora fica grávida, ela está grávida, ela vai passar uma temporada com Santa Isabel, que é irmã dela. Santa Isabel e Zacarias. Santa Isabel já é uma senhora, que a gente supõe, então, é a irmã mais velha, quase mãe, talvez, de Nossa Senhora, casada com ele não é um sacerdote, mas é alguém ligado ao templo, ou à sinagoga, não sei se de Jerusalém, acho que não, ali da própria cidadezinha deles, chamado Zacarias. Eles já não estão mais na idade de ter filhos, né? Mas Santa Isabel engravida de São Zacarias, né? E já ela engravida primeiro, né, do que Nossa Senhora. Né? Aí Nossa Senhora, não sei exatamente, talvez com 3 meses, 2 meses, vai passar uma temporada com Santa Isabel, talvez para ajudá-la, né? Talvez ali num momento, eu imagino que, enfim, alguma coisa relacionada a São José, não sei.
ela vai para lá, mas Santa Isabel já está grávida, e é aquele momento em que vai dar origem à Ave Maria, né? Aliás, não, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, é como São Gabriel vai se dirigir a Nossa Senhora quando aparece para ela. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Quem diz isso a ela é Santa Isabel, quando a vê ela despontando lá na estrada. Futuro São João, que por enquanto São João Batista, está na barriga de Santa Isabel, dá um pulo, né? A criança dá um pulo e a própria Isabel, né, inspirada talvez certamente pelo Espírito Santo, né, saúda a irmã, dizendo: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E aí tem um texto muito bonito, que foi inclusive lido na missa de ontem, atribuído a Nossa Senhora, que é lindo, eu não saberia recitar aqui, não tenho de cabeça, não vou buscar para não interromper aqui a gravação, mas é muito bonito, está lá também no Evangelho, está na festa, na liturgia de ontem, né? E esse é o mistério, é a ida de Nossa Senhora para ficar com Nossa Senhora, com Santa Isabel, as duas juntas, né? As duas grávidas, uma de São João Batista, o último profeta, e a outra de Jesus, nosso Salvador, né? Para mim é um mistério que eu digo assim, é tão singelo que eu não consigo ver exatamente o mistério, né? Eu acho que o mistério que existe aí é o que as mulheres hoje chamam de sororidade, né? Que é aquela relação das mulheres entre si, né? Que talvez seja a grande matriz do que a gente vai chamar de amor materno, né? Do amor incondicional, que é caritas, né? Ao amor eros e ao amor caritas, isso em grego, né? Daí caridade. A caridade que a gente hoje associa ao óbulo, à esmola, ao favor, né? Aquilo que a gente faz de graça pelos outros, é algo mais amplo, é o amor que a gente dedica incondicionalmente, sem esperar nada de volta, aos demais, que pode ser exatamente um favor material, mas é algo muito maior do que isso. Na verdade, esse amor é que nos deve motivar, esse amor pela própria humanidade, porque Deus é humano, né? Então nós devemos esse amor à natureza humana como um todo. É aquilo que eu falei, quer dizer assim, não nos é devidamente repetido esse fato grandioso que é a natureza humana participar da natureza divina, né? E que, portanto, implica na santificação de todos os homens, né? E na divinização, até certo ponto, de todos os homens, né? A gente deve essa compreensão a cada homem. Por isso, o amor a Deus e ao próximo, né? Ama ao próximo como a ti mesmo e a Deus. Primeiro a Deus e depois ao próximo. E ama o próximo como ama a Deus. E como ama-te, como ama a si mesmo. Porque, de certo modo, é tudo a mesma coisa. Então, para mim é um mistério que é tão singelo que ele chega a ser mais profundamente misterioso ainda, porque ele não dá muitas indicações, ele não te dá muito apoio, são duas mulheres grávidas juntas, né? Mas aponta nessa direção, aponta na direção do amor materno, amor caritas, que, como a gente vai ver mais adiante, é um aspecto fundamental do cristianismo, né? Então agora vamos passar para o terceiro mistério. Gozoso, que é o maior evento da história da humanidade, que é o nascimento de Cristo, né? Em Belém, numa manjedoura, né?
Então, aquela cena que a gente vê no presépio, no Natal, etc, etc. O que é uma manjedoura, né? Talvez algumas pessoas não saibam ou não pensem nisso. Mangiare é comer. Então, uma manjedoura nada mais é do que um coxo onde os animais comiam. Quem já foi a uma fazenda, ou já visitou uma chácara, algum lugar onde haja animais de grande porte, tipo cavalos, bois, sabe o que é um coxo. Quer dizer, os coxos hoje em dia em muitos lugares já são feitos de cimento, mas há coxos feitos também de madeira, né? Quer dizer, aquela coisa, aquele pedaço grande de um tronco, um pedaço de um tronco cavado por dentro, onde ali se faz uma bacia de madeira onde se joga o alimento dos animais. Então, Deus nasceu num coxo, né? Porque, como se sabe a história, né? Quer dizer assim, São José e Maria vão a Belém para um recenseamento que havia sido convocado pelo Império Romano. Então, eles vão para se apresentar às autoridades. Aí, nesse momento, né, quer dizer, Belém está lotado, como agora Belém também está lotado por conta lá daquele negócio da Amazônia que vai acontecer lá, do COP, né? Não há onde se abrigar, e aí Nossa Senhora e São José são obrigados a se hospedar numa estrebaria, junto com os animais. E pode parecer uma coisa muito ruim, mas talvez na época não fosse não, porque assim, devia ser um lugar quentinho, né? Cercado de bichos, devia ter aquele cheiro de palha e estrume, né? Quer dizer, mas não é tão mal cheiroso quanto a gente imagina, não. Poderia imaginar, mas de qualquer maneira. Mas então é muito bonito, por outro lado, né? Porque Jesus vai nascer no meio da criação. Então, está lá o boi, a vaca, talvez as galinhas, não os porcos, mas porque ficava talvez um cão, sabe? Quer dizer, o cavalo, se houvesse. Está lá o burrinho, que é o jumentinho, que é uma figura fundamental dentro do Evangelho. Certamente o jumentinho que trouxe Nossa Senhora, né? Nossa Senhora veio montadinha no jumento, São José puxando, né? Está lá, toda a criação está lá. Provavelmente devia ter até algumas aves dormindo, aquela coisa típica de um estábulo, né? Quem frequentou fazenda, para quem conhece alguma coisa do campo, né? Um estábulo é um lugar essencialmente aconchegante, onde várias figuras da criação estão ali presentes, né? Os animais todos, sabe? A palha, quer dizer, os alimentos, quer dizer, os elementos primordiais, a água, né? A madeira, a pedra, a palha, está tudo ali. Além, como se trata do nascimento de Cristo, né? De Jesus, os anjos, porque aí tem a cena, isso também é uma cena que você pode ler nos evangelhos, né? Os anjos chamam os pastores, então vêm os pastores, os homens simples, né? Chegam com suas ovelhas para olhar aquele bebê que lhes é dito pelos anjos, eis aí o Salvador de vocês, e eles ficam ali perplexos, né? Em frente àquela criança, Nossa Senhora também muito silenciosa, muito na dela, né? Olhando aquilo tudo, os anjos, sei lá em que medida, visíveis também em volta, os animais, só os animais, eu gosto de imaginar isso, só os animais compreendiam plenamente o que estava acontecendo, sabe? Só eles compreendiam, né? Eu gosto de imaginar o jumentinho sabia, né? E ali os pastores, ali as ovelhas, ali os outros animais, e aí chegam os que também compõem esse quadro na nossa
na nossa... Nos evangelhos estão lá os magos, né, os 3 reis magos, como a gente chama, né, que provavelmente devem ser sacerdotes, que previam, e isso é muito interessante, só isso já dá um... Né, porque, quer dizer assim, Cristo não era só esperado pelos judeus, eram esperados por outras religiões, né? Por outras sabedorias, né? Já o esperavam, né? Ou talvez fossem de outras, mas enfim, é uma especulação, né? Então você tem os camelos, né? Então, ao mesmo tempo que você tem os que trazem ouro, incenso, mirra, né? Tradicionalmente a gente pensa isso, né? Há também as pessoas simples, os pastores de ovelhas, né? Então, na verdade, é como se fosse um resumo da criação assistindo ao nascimento humano de Deus, né? Deus quer experimentar ser homem. Ele quer sair daquela dimensão que para nós, né, é impensável, é o limite. Quer dizer, a gente até consegue olhar e vislumbrar o que talvez seja Deus, mas não mais do que... A gente não consegue, não há palavras, não há nada, né? Aí esse ente, criador de tudo, resolve participar intimamente da própria criação. Então ele passa 9 meses no útero de uma mulher e sai, né? E aquele bebê é um bebê como eu fui bebê, como você foi bebê, como qualquer outro bebê, mas é também homem, Deus. Então ele tem uma dupla natureza. E isso é um dos mistérios também da teologia, a dupla natureza de Cristo, de Jesus, né? Ufa! Esse é o grande momento da humanidade, né? Para nós cristãos, por favor, né? Quer dizer assim... É gigantesco. Só aí você passa horas e horas e horas e horas, não é? E aí, depois disso, você tem o quarto mistério. O quarto mistério, ele é também um mistério mais simples, como foi o segundo, mas também com a sua profundidade. Maria leva aquele bebê já de volta em casa e tal, tará, tará. Ela leva o bebê para ser batizado, né? Para ser reconhecido, né? Para ser registrado, né? Para passar pela circuncisão, né? no templo, né? Ou seja, o próprio Deus se submete à lei, né? Ele é um homem como outro, como qualquer outro homem. Então, e no caso ele é um judeu. Então ele deve passar, né, submeter à própria lei que ele criou. Ele não está acima da lei. Isso é o mínimo que a gente pode dizer disso. Nessa cena também há 2 figuras. Há a figura de uma senhora, de uma velha, se não me engano. E há um velho também que diz que agora ele já pode morrer porque ele... sim, esse velho é o que diz que já posso morrer porque Deus me permitiu aquilo que eu lhe pedi. Que eu não queria morrer antes de ver o meu Salvador. E agora que eu estou vendo. Quer dizer, o velho reconhece naquele bebê o Cristo esperado, né? Tal qual os magos, né? Aquele velho é como se ele fosse uma espécie de, não vou dizer um profeta, mas era alguém também inspirado, né? E a velha, ela vai dizer para Nossa Senhora que Nossa Senhora vai sofrer muito. Ela antecipa, quer dizer, o que será a vida de Nossa Senhora, especialmente a partir do momento que Jesus, né, começa a pregar. Então é um mistério
o que tem de luminoso, assim, aquela coisa de Nossa Senhora com Santa Isabel, isso tem de obscuro, né? É difícil. Ele não estimula, ele não estimula muito a nossa imaginação, então é uma reflexão mais complexa. O que nos traz esse mistério, além dessa submissão à lei, que é óbvia, né? E aí passamos ao quinto mistério, que eu adoro, porque é uma travessura. É uma travessura de Jesus. Jesus menino, né, comete uma travessura. Né? É tão bonitinho isso. Né? Jesus já tem os seus 12 anos. Né? A família, todo ano, se não me engano, todo ano, ou pelo menos de tempos em tempos, os judeus vão passar a Páscoa no Templo de Jerusalém. Né? Eu não sei se é obrigatório todo ano ir, eu não sei. Eu sei que nesse ano, né, quando Jesus já está com seus 12 anos, eles vão passar a Páscoa em Jerusalém. Né? Passada a Páscoa, eles voltam. Né? E é uma multidão, né? Quer dizer, é como se fosse aquela coisa, aluga um ônibus e vamos lá, Aparecida. Né? É mais ou menos isso. Então vai aquele grupo de pessoas da mesma aldeia e de aldeias próximas, então eles vão juntos e vão depois se dividindo, né? Então tem uma hora que engrossa, tem uma hora que afina. E aí, muito bem, vamos voltar lá para nossa cidadezinha, não sei o que. Aí está todo mundo voltando, parará. Aí passam-se 2 dias de caminhada, Nossa Senhora, pô, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ninguém sabe de Jesus, mas, pô, eu achei que Jesus estava com você. Não estava, eu achei que estava com você e não sei o quê. Cadê Jesus? Ninguém achava Jesus. Nossa Senhora e São José voltam a Jerusalém atrás de Jesus, né? Todo mundo preocupadíssimo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Né? Já tinha havido aquela história do Herodes matar as criancinhas, que eles tiveram que fugir para o Egito já, há muito tempo atrás, 12 anos atrás, mas, enfim, sabia-se do perigo que era, né, ter Jesus, né, ter o Filho de Deus ali, né, enfim. Então, voltam a Jerusalém, cadê Jesus? Cadê Jesus? E ainda passam, acho que mais 2 dias, 1 ou 2 dias atrás de Jesus, até que encontram Jesus no templo, no meio dos sábios, né, dos sábios do templo, ouvindo e falando e estudando e conversando e batendo papo sobre a Torá, sobre o Antigo Testamento. Ele lá dando palpite, como um intelectual. Aí, nossa senhora, porra, garoto, isso é coisa que se faça? Aí ele falou, não, eu estou na casa do meu pai. Não. Então é interessante, esse mistério é interessante, né? Porque há uma discussão, né? Jesus sabia quem era o tempo todo, desde o começo. Jesus bebê já sabia que era Deus, Jesus menino já sabia que era Deus. Muita gente diz que sim, acho que as maiores autoridades que eu ouvi dizem que sim. Eu digo que não. Eu acho que Deus, na sua imensa sabedoria, ele quis experimentar a natureza humana em sua plenitude. Então, foi aos poucos que a natureza humana de Cristo descobriu a natureza divina dele. Entende? Foi aos poucos que essa dupla natureza começou a se unificar. Eu imagino isso. E esse é o momento, né, aos 12 anos, que essa unificação se completa. Né? Essa travessura é a marca dessa identificação entre a dupla natureza de Cristo, da divina e humana. E é engraçado que ela aconteça, sim, sob os auspícios de uma travessura de um menino de 12 anos. De repente, pim! O menino de 12 anos diz, caceta, eu sou Deus. Como é que eu não tinha sacado isso ainda?
E por lá fica um pouco, inclusive, meio inebriado, talvez, com isso. Por isso, talvez nos soe mal educado ele dizer para o pai e para a mãe que passaram 4 dias atrás dele, né? E ele diz, não, eu estou na casa do meu pai, não estão vendo, não? Alguma coisa assim do tipo, né? Parece um pouco... Mas ele acabou de descobrir isso, né? Podia ser até noção, mas não dava para mandar um anjo lá não, avisar, pô. Né? Mas é muito bonito, né? Eu estou vendo que eu já falei 45 minutos, não vai dar para eu falar sobre todos os mais 15, então seria muito tempo. Eu vou parar aqui, vou mandar esse vídeo em privado e talvez eu o torne mais adiante público, não sei. Só o tempo dirá. Né? Como eu disse, esse vídeo está sendo produzido especialmente para uma pessoa, sabe? E talvez 2 ou 3 no máximo, mas no momento é produzido para uma pessoa especificamente. Eu quero mandar para ela, fiquei de mandar hoje. Aconteceram algumas coisas aqui em casa que, enfim, que não eram esperadas, nada de sério, mas que me atrasaram um pouco. Mas amanhã eu continuo, porque não dá para algo tão grande, senão vai ficar muito grande, né? Então, encerrando aqui os mistérios gozosos, né? Espero que eles sejam agradáveis, a minha fala seja agradável aos ouvidos dessa pessoa, especialmente, e de mais quem vier a ouvir, né?